Muitos empreendedores começam um negócio sonhando com liberdade, né? Mas, na prática, acabam se tornando prisioneiros do próprio sucesso. Aqui na nossa análise do livro Recompre Seu Tempo, do Dan Martell, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa. Como é que se constrói um negócio que não vira uma fonte de frustração? Vamos lá. E a primeira pergunta vai direto ao ponto. O negócio está esgotando a pessoa que o lidera? Para muita, mas muita gente mesmo, a resposta é um sim bem alto e claro. O crescimento, que deveria trazer alívio e liberdade, acaba trazendo mais trabalho, mais estresse e aquele sentimento constante de sobrecarga. E isso nos leva direto para a história do Stuart. Pensa só, ele construiu uma empresa de um sucesso absurdo com mais de 640 mil usuários por dia, mas, com 34 anos, ele se viu tendo ataques de pânico na Disneylândia. Ele tinha atingido o que o autor chama de linha da dor. Então, o que é essa tal de linha da dor? É tipo uma barreira invisível. É aquele ponto em que mais crescimento não significa mais liberdade. Pelo contrário, significa mais dor. A mentalidade de trabalhar mais e mais, que funcionou tão bem no comecinho, agora começa a ter o efeito oposto, sabe? Leva direto para o esgotamento. E aí o que acontece quando alguém bate nessa linha? De forma quase que inconsciente, a pessoa que empreende para de crescer. E isso rola de 3 jeitos. Ou vende a empresa no desespero, ou começa a sabotar o próprio sucesso com decisões ruins, ou simplesmente estaciona. Para de crescer para evitar sentir mais dor. Mas calma, existe uma saída. A solução passa por uma mudança fundamental de pensamento, que é o princípio da recompra. É uma filosofia que vai na contramão do que muita gente pensa, sabe? Sobre como usar o tempo e as contratações para, finalmente, alcançar verdadeira liberdade. E aqui está a ideia central de tudo. O princípio da recompra diz o seguinte: não se deve contratar só para fazer a empresa crescer. A ideia é contratar para recomprar o próprio tempo. Essa é a grande virada de chave. O objetivo de trazer gente nova para o time não é só a expansão, é a recuperação do recurso mais valioso que existe para quem empreende, o tempo. Olha só esse contraste. É uma mudança total de mentalidade. A abordagem tradicional, a da ralação, acredita que mais trabalho é igual a mais sucesso. Ponto. Já a mentalidade da recompra entende que mais tempo, quando investido nas coisas certas, é o que de fato leva ao sucesso de um jeito que se sustenta a longo prazo. Ok, a ideia é ótima, mas como é que se faz isso na prática? O sistema para colocar isso para rodar é o loop da recompra. Ele se resume a 3 passos bem simples: auditar, transferir e preencher. É um processo que dá para repetir sempre para ir sistematicamente recuperando o tempo. Vamos ver cada passo. Primeiro, auditar o próprio tempo para sacar quais são as tarefas de baixo valor que estão sugando toda a energia. Segundo, transferir essas tarefas para outra pessoa. E terceiro, preencher esse tempo que acabou de ser liberado com um trabalho de alto valor, aquele que só o fundador ou a fundadora pode fazer e que realmente dá motivação. E esse diagrama aqui é genial, ele mostra bem como o ciclo funciona. Porque, veja bem, não é uma coisa que se faz uma vez e pronto. É um loop infinito. Auditar, transferir e preencher, de novo e de novo. Isso permite uma espécie de upgrade constante, investindo tempo em coisas cada vez mais valiosas. E com isso, quebrando a tal linha da dor várias e várias vezes. Agora, para ajudar na parte da auditoria, o Martell apresenta uma ferramenta fantástica, a matriz DRIP. Pense nela como uma bússola para analisar direitinho onde o tempo está indo e qual é o valor de cada tarefa que está sendo feita. A matriz é simples. Ela organiza tudo em 2 eixos. O eixo vertical mede quanto dinheiro aquela tarefa gera, e o eixo horizontal mede quanta energia ela dá, ou seja, se é algo que empolga ou que só drena. E isso cria 4 quadrantes bem diferentes. O primeiro é o quadrante da delegação. Aqui estão as tarefas de baixo valor financeiro e que, ainda por cima, drenam a energia. Sabe, coisas como o trabalho administrativo, cuidar de faturamento, agendar viagens. O objetivo aqui é bem simples: passar essas tarefas para frente o mais rápido possível. Aí a gente vai para o quadrante da substituição. Aqui, o negócio fica um pouco mais complicado. São tarefas que até geram dinheiro, mas que sugam a energia. Para algumas pessoas pode ser vendas, para outras gestão. Elas são importantes, claro, mas são uma fonte de esgotamento. O segredo aqui é ter um plano estratégico para encontrar alguém que possa assumir essas áreas. A história do irmão do autor, o Pierre, é um exemplo perfeito do perigo de ficar preso nesse quadrante. Ele era um vendedor brilhante, um talento nato, mas quase faliu porque queria fazer de tudo no negócio de construção dele.
A empresa só decolou de verdade quando ele transferiu o resto e focou no que ele fazia de melhor: vender. Agora, vamos para um quadrante super importante, o de investimento. Aqui estão as atividades que não geram dinheiro direto, mas que enchem a gente de satisfação. É o tempo que se gasta aprendendo, cuidando da saúde, com a família, com hobbies. Essas coisas são essenciais para recarregar a energia e a criatividade no longo prazo. E, finalmente, o nosso objetivo final, o quadrante de produção. São as atividades que geram muito dinheiro e que dão muita energia. Essa é a chamada zona de genialidade. É aqui que uma pessoa empreendedora adiciona o máximo de valor para o negócio e, ao mesmo tempo, se sente mais viva e realizada. E por que isso é tão importante? Porque existe uma regra que diz que cerca de 95% dos resultados de uma empresa mede apenas 5% das atividades da pessoa que a fundou. A meta, então, é conseguir viver a maior parte do tempo dentro desses 5%. Então, quando a gente junta tudo isso, o objetivo é redesenhar a própria realidade do negócio. É sobre construir de forma consciente uma empresa que se ama de verdade, em vez de uma que drena a vida. Vamos só recapitular as regras principais para fechar. As regras de ouro da recompra são: primeiro, contratar para recomprar tempo, não só para crescer. Segundo, entender por uma vez por todas que não dá para resolver tudo na base de mais e mais trabalho. Terceiro, enxergar a linha da dor como um alarme, um sinal para mudar o sistema. E quarto, lembrar que o loop é contínuo: auditar, transferir e preencher, sempre. E aí a gente volta para o Stuart. Lembra dele? O empreendedor da Disneylândia. Depois de aplicar esses princípios, a receita da empresa dele triplicou, a renda pessoal dobrou e, o mais importante de tudo, os ataques de pânico sumiram. O único arrependimento dele? Não ter te encontrado antes. É uma prova e tanto da transformação, né? E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se fosse possível recomprar o próprio tempo, com que ele seria preenchido? Que atividades lá no quadrante de produção ou de investimento receberiam esse novo foco? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para construir não só um negócio melhor, mas uma vida melhor.